Você sabia que Jesus é o Messias para os cristãos, mas não para os judeus? Para os cristãos, Jesus é o Cristo, o Messias prometido nas Escrituras. Mas para o judaísmo, o verdadeiro Messias ainda não chegou. Como isso é possível se ambos se baseiam nas mesmas Escrituras do Antigo Testamento? Será que estamos falando do mesmo Messias, com visões completamente diferentes? No vídeo de hoje, vamos mergulhar profundamente na Bíblia para entender essas duas visões sobre o Messias, a cristã e a judaica. Prepare-se para descobrir como a mesma promessa gerou interpretações tão distintas. Se você gosta desse conteúdo e quer continuar explorando mais descobertas incríveis sobre a Bíblia, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade de Olhares Bíblicos. Jesus Cristo, o Messias, na visão do judaísmo. No judaísmo, o conceito de Messias é profundamente enraizado nas escrituras hebraicas, especialmente nas profecias dos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Miqueias. A palavra hebraica usada é Mashiach, que significa literalmente ungido. Esse termo era usado na Bíblia hebraica para se referir a pessoas escolhidas por Deus para uma missão específica, como reis, sacerdotes e, ocasionalmente, profetas. Diferente da visão espiritualizada que surgiu depois com o cristianismo, no judaísmo, o Messias é esperado como um líder humano, descendente direto do rei Davi. Ele será um rei terreno, justo e sábio, com a missão de restaurar Israel, tanto política quanto espiritualmente. Suas ações serão visíveis, concretas e transformadoras para o povo judeu e para o mundo. Entre as expectativas tradicionais do Messias judaico estão estabelecer a paz mundial, conforme o livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 4, onde se profetiza que espadas serão transformadas em arados, e as nações não mais guerrearão. Ele julgará entre as nações e será árbitro de muitos povos. Estes converterão as suas espadas em relhas de arado e suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra, e nunca mais aprenderão a guerra. Reunir todos os judeus dispersos ao redor do mundo e levá-los de volta à terra de Israel, como descrito no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 12. Levantará um estandarte para as nações, reunirá os desterrados de Israel e congregará os dispersos de Judá desde os 4 cantos da terra. Reconstruir o templo sagrado em Jerusalém, mencionado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 26 a 28, e governar com justiça e retidão, conforme a profecia de Jeremias, sobre um rei justo da linhagem de Davi. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e reinando como rei, agirá sabiamente, praticará o juízo e a justiça na terra. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 5. Ou seja, para o judaísmo, o Messias ainda não chegou. A redenção final ainda está por vir, e será marcada por mudanças concretas no mundo físico e na sociedade. Jesus Cristo na visão do cristianismo. No cristianismo, a figura do Messias também está profundamente conectada às escrituras hebraicas, mas é interpretada de maneira diferente. O termo grego Christos, usado no Novo Testamento, é a tradução direta de Mashiach e também significa ungido. Porém, a aplicação desse título se volta para Jesus de Nazaré, reconhecido pelos cristãos como o Messias prometido. Ao contrário da expectativa judaica de um Messias político ou militar, o cristianismo entende que Jesus cumpriu profecias de forma espiritual e redentora. Sua missão não foi libertar Israel de potências estrangeiras, mas sim libertar toda a humanidade do pecado. Um dos textos mais citados para justificar essa interpretação é Isaías capítulo 53, que fala sobre um servo sofredor, que carregaria as dores do povo e morreria em seu lugar. Para os cristãos, essa é uma referência direta à paixão e morte de Jesus. Outras profecias que os cristãos acreditam que Jesus cumpriu incluem seu nascimento em Belém, conforme previsto em Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel.
e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Sua vida sem pecado, morte na cruz e ressurreição, que simbolizam a vitória sobre o mal e a promessa de salvação. Lucas capítulo 24, versículo 7. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. E o início de um reino espiritual, que não é deste mundo, como o próprio Jesus afirma, em João capítulo 18, versículo 36. Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Portanto, enquanto para o judaísmo o Messias ainda está por vir e trará uma transformação no mundo físico, para os cristãos, Jesus já veio, realizou a redenção espiritual da humanidade e retornará uma segunda vez para completar sua missão. Dessa vez, trazendo justiça e restauração total. Por que os cristãos creem que Jesus é o Messias? Para os cristãos, a crença de que Jesus é o Messias prometido nas Escrituras hebraicas se baseia em uma combinação de profecias cumpridas, ações concretas e principalmente sua ressurreição, considerada o selo definitivo de sua identidade divina. Desde o início do ministério de Jesus, o Novo Testamento apresenta sua vida como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Essas conexões não são apenas literárias, mas espirituais, pois revelam a ideia de que Jesus veio não como um rei político, mas como o Salvador da humanidade, aquele que traria reconciliação entre Deus e os homens. Entre as profecias apontadas pelos cristãos como cumpridas por Jesus estão a entrada triunfal em Jerusalém, montado em um jumento, como descrito em Zacarias 9:9, um gesto simbólico de humildade e paz. A traição por 30 moedas de prata, em referência direta a Zacarias 11:12-13, o que ocorreu com Judas Iscariotes. Sua crucificação ao lado de criminosos, cumprindo Isaías 53:12, onde o servo sofredor é contado entre os transgressores. Além desses atos visíveis, os evangelhos destacam que Jesus curou enfermos, perdoou pecados, libertou oprimidos e anunciou o reino de Deus. Tudo isso apontava para uma missão mais profunda: trazer salvação espiritual, restaurar a comunhão com Deus e oferecer vida eterna. No coração dessa crença está o evento da ressurreição. Para os cristãos, a vitória de Jesus sobre a morte é a prova irrefutável de que ele não era apenas um mestre ou profeta, mas o Filho de Deus, o Messias prometido. Em Atos 2:36, o apóstolo Pedro declara: Portanto, toda a casa de Israel saiba com certeza que a este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E talvez a confissão mais poderosa venha das palavras do próprio apóstolo Pedro, registradas em Mateus 16:16, quando ele diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração resume a fé cristã. Jesus é o Cristo, o ungido, o Messias, enviado por Deus não para um reinado terreno, mas para um reino eterno, onde graça, perdão e reconciliação estão disponíveis a todos que creem. Por que os judeus não aceitam Jesus como o Messias? Para o judaísmo, o Messias é uma figura profundamente esperada, mas ainda não revelada. E a principal razão pela qual os judeus não reconhecem Jesus como o Messias é simples. Eles acreditam que ele não cumpriu as promessas messiânicas literais descritas nas Escrituras hebraicas. Essas promessas não são simbólicas ou apenas espirituais, mas envolvem mudanças visíveis e concretas no mundo físico. Entre elas estão o estabelecimento de paz mundial duradoura, como previsto em Isaías 2:4, quando as nações abandonarão as guerras e viverão em harmonia, a reconstrução do templo sagrado em Jerusalém, que ainda não aconteceu, Ezequiel 37:26-28, e o retorno completo dos judeus do exílio para viver em Israel em segurança e unidade, Isaías 11:12. Na tradição judaica, o verdadeiro Messias não morre antes de completar sua missão. Ele deve cumprir todos esses eventos em vida. Jesus, embora tenha deixado ensinamentos significativos, foi crucificado. E, para os judeus, isso indica que ele não chegou a cumprir as condições necessárias para ser reconhecido
como o Messias esperado. Além disso, o Messias não é visto como uma figura divina, mas sim como um ser humano extraordinário, ungido por Deus para liderar o povo de Israel. O conceito cristão de Jesus como o Filho de Deus ou uma encarnação divina está fora da concepção judaica tradicional, que mantém uma ênfase forte na unicidade absoluta de Deus, como declarado no Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Por essas razões, os judeus aguardam até hoje a vinda do verdadeiro Messias, alguém que trará transformação global, justiça social, restauração de Israel e uma era de paz universal. Uma frase comum entre judeus, especialmente quando o assunto é Jesus, expressa bem esse sentimento. Se Jesus era o Messias, por que o mundo ainda está do mesmo jeito? Para eles, as promessas messiânicas ainda estão por se cumprir. E isso é o que mantém viva a esperança de uma futura redenção. Embora o termo Messias tenha origem comum nas escrituras hebraicas, as visões cristã e judaica sobre quem ele é e o que ele fará são profundamente diferentes. Para entender melhor essas diferenças, podemos compará-las em 4 aspectos fundamentais: identidade, missão, cumprimento das profecias e natureza divina. Identidade do Messias. No cristianismo, o Messias é Jesus Cristo, reconhecido como o Filho de Deus, uma figura única que une a natureza divina com a humana. Já no judaísmo, o Messias será um ser humano, descendente da linhagem do rei Davi, sem atributos divinos. Ele será um grande líder, justo e piedoso, mas não será adorado como Deus. Missão do Messias. Para os cristãos, a missão de Jesus é espiritual. Ele veio para salvar a humanidade do pecado, reconciliar o homem com Deus e estabelecer o reino dos céus. Um reino de paz, amor e justiça que começa dentro do coração de cada pessoa. No judaísmo, a missão do Messias é concreta e coletiva. Ele deve restaurar o povo de Israel, reunir os exilados, reconstruir o templo e trazer paz e justiça para o mundo inteiro. Cumprimento das profecias. Os cristãos acreditam que Jesus já cumpriu muitas das profecias, especialmente as relacionadas à redenção espiritual, e que cumprirá o restante na sua segunda vinda, quando virá como rei e juiz. Para os judeus, nenhuma das grandes profecias messiânicas foi plenamente cumprida. A paz mundial ainda não chegou, o templo não foi reconstruído e a humanidade não foi transformada. Por isso, o Messias ainda é aguardado. Encarnação divina. Essa talvez seja uma das diferenças mais marcantes. O cristianismo ensina que o Messias é Deus encarnado, ou seja, Jesus é tanto divino quanto humano. O judaísmo, por outro lado, rejeita totalmente essa ideia. Deus é único, eterno, invisível e indivisível. O Messias, para os judeus, será apenas um homem, jamais uma manifestação divina. Chegamos ao fim da nossa jornada comparativa sobre o Messias, nas visões do cristianismo e do judaísmo. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor esse tema tão importante, deixe o seu like, compartilhe com alguém que também ama estudar a Bíblia e escreva nos comentários. Como você entende a missão do Messias? A sua visão se aproxima mais da tradição cristã ou judaica? E claro, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde continuamos comparando as Escrituras nas visões do cristianismo e do judaísmo, sempre com respeito, profundidade e amor pela verdade.